Será que todas as princesas da Disney de todos os filmes que você possa imaginar, na verdade estão conectadas e se passam no mesmo universo? Como isso seria possível? Eu não sou princesa. Eu sou a filha do chefe. Bom, meu amigo, te senta aí no sofá, prepara uma pipoquinha gostosa, porque no vídeo de hoje eu vou te contar basicamente a maior teoria de todas as princesas da Disney que você já ouviu falar. Ela vai pipocar sua mente. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Glazossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E bom, os filmes da Disney, como você deve saber, contam histórias isoladas sem necessariamente ter uma conexão com algum outro filme. Mas e se houvesse uma exceção para isso? E se na verdade as princesas da Disney estivessem conectadas no mesmo universo? Será que isso faz sentido? Como será que funciona essa conexão? Que teoria afinal é essa que eu nunca ouvi falar na internet? Mas isso é um erro monumental. Eu sei, você acha estranho a Ariel tá conectada com a Jasmine, mas te senta aí no sofá porque, como eu disse, no vídeo de hoje você vai escutar a maior teoria sobre as princesas da Disney que você vai ouvir na sua vida inteira. Só pra deixar claro, antes de eu continuar, vamos especificar melhor quem são essas princesas que eu vou levar em consideração. Porque tem umas polêmicas sobre um personagem que não é princesa, o outro personagem que é princesa, mas aqui eu tô levando em conta as princesas oficiais da Disney, que basicamente seriam a Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Mérida, Elsa, Anna, Moana e Raya. Por acaso eu vou desconsiderar alguma dessas? Pra falar a verdade, sim. Que no caso seria a Mérida, porque ela seria de um outro estúdio, então não faz muito sentido eu conectar ela aqui. Já tem a teoria da Pixar que conecta ela com os outros filmes do estúdio. E também a Elsa e a Anna, porque agora elas seriam rainhas e não mais princesas. Mas pra deixar claro, é o universo de Frozen que é o ponto principal dessa teoria. A Elsa que vai conectar todas as outras princesas. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Mas agora que a gente já sabe disso, como que afinal o vídeo vai funcionar? Eu basicamente vou contar primeiro essa teoria sobre Frozen que vai conectar a maior parte das princesas. E daí depois que eu contar essa teoria, eu vou contar os casos isolados das outras princesas que restaram, que não necessariamente se conectam com esse ponto de Frozen, mas que ainda assim no final tá conectado. Em Frozen 2, como você deve se lembrar, a gente acabou descobrindo os famosos espíritos da floresta, que no caso seriam os espíritos do fogo, da água, da terra, do ar e a própria Elsa. E essa teoria que eu criei basicamente diz que especificamente esses espíritos estão nos outros filmes de princesa. E daí só pra te dar um contexto, o que essa minha teoria diz? No filme de determinada princesa vai acontecer algum problema que envolva a natureza no geral. E como é a natureza que tá sendo envolvida e a gente tá falando dos espíritos da natureza, um dos espíritos vai até a princesa e ajuda ela a solucionar o problema. E a gente consegue perceber isso em vários momentos. Como por exemplo lá no filme A Pequena Sereia. Que antes da gente continuar aqui, olha bem essa cena de Wi-Fi Ralph. Uma água importante, querida. Percebeu bem o que ela disse? Ela se refere sobre uma água mágica. Poderia ser na verdade o Nock, espírito da água. Só que a Pequena Sereia, como a gente sabe, não tem necessariamente um problema com a natureza. Então por que eu já comecei com ela? Bom, pra isso eu acredito que o Nock ele sabia do plano da Úrsula de se tornar rainha dos Sete Mares. E por causa disso o Nock usou a Ariel, mesmo que fosse de uma forma indireta, pra que a própria Ariel conseguisse prevenir as maldades da Úrsula. E caso você não saiba, basicamente o plano dela seria matar todos os humanos. Pode obviamente ter algum outro motivo que eu não cheguei a perceber. Se você tem um palpite, pode me contar aqui embaixo nos comentários. Mas diferente da Ariel, em Pocahontas a gente tem um problema muito claro. Os humanos que querem destruir a floresta. E aqui eu acho que fica bem claro qual é o espírito que tá ajudando a princesa. E se você não chegou a perceber, seria o espírito do ar. E toda uma ligação da Pocahontas com o ar. Ele provavelmente estava guiando ela pra conseguir impedir os humanos. Mas infelizmente, se você sabe um pouco de história, não adiantou muita coisa. Hoje em dia, os Estados Unidos, né, dos países com mais poluição. A próxima princesa aqui da nossa lista, eu acho que é o meu caso preferido. Porque faz muito sentido isso que eu vou dizer. A Mulan, como a gente sabe, iria enfrentar uma guerra. E quem ajudou ela foi ninguém mais, ninguém menos do que a Elsa. O quê? Tá, tudo bem, não foi a Elsa em carne e osso, mas sim o quinto espírito, que na verdade, como a gente sabe, é a Elsa. Pra isso eu tô levando em conta uma teoria muito famosa na internet, diz que a Mulan seria o grande dragão de pedra. Eu vou dar um resumo dela caso você não a conheça. O Mushu, como a gente sabe, em um momento do filme tem que acordar esse tal dragão de pedra. Isso pra que esse espírito resgatasse a Mulan que foi pra guerra. Só que o problema é que ele não acorda. E a culpa nem é do coitado do Mushu, porque logo antes disso acontecer, ele já tava acordando alguns outros espíritos. E isso acontece com muita facilidade. Então a gente pode concluir que a culpa não é do Mushu, e sim porque esse espírito não tá mais lá. Aí é claro que você me pergunta: Nicholas, mas então onde é que esse dragão foi parar? Acho que você já sabe a resposta. O Mushu só não conseguiu acordar esse espírito porque
ele na verdade tava na Mulan. E pra comprovar essa teoria, existem várias pistas no filme, mas eu não vou ficar pontuando cada uma delas, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas se você quiser que eu faça um vídeo próprio falando sobre isso, já deixa seu like aí embaixo e o seu comentário também. Eu fiz uma brincadeira antes, falando que a Elsa ajudou a Mulan, só que na verdade é o quinto espírito. E eu tô falando isso porque eu acredito que esse espírito do dragão seria esse tal do quinto espírito que é mostrado em Frozen 2. Porque como a gente sabe, ele não tem necessariamente uma forma. Ele seria resumidamente a paz que habita no mundo. E aí, como a Mulan traria a paz para a China, o espírito da paz obviamente estava nela. Eu acho que isso faz muito sentido. E a diferença que o quinto espírito tem em relação aos outros espíritos de Frozen 2 é que esse espírito vai reencarnando em alguma pessoa. Isso quando essa pessoa tem que enfrentar algum problema de guerra ou coisas assim, que foi o caso da Elsa e da Mulan. E no caso da Mulan, o problema da natureza que ela estaria enfrentando no filme seria a própria guerra da China. Porque afinal, os recursos da guerra vêm da natureza. E se essa guerra não acabasse logo, em algum momento também acabariam os recursos naturais. Eu nem preciso de explicar as consequências que isso traria. E o próximo caso aqui da nossa lista seria ninguém mais ninguém menos do que a Moana. Que eu não sei se você se lembra, mas literalmente salva o mundo da morte. Pra te dar um contexto, a Terra tava meio que se desfazendo. Isso por causa que o mal roubou o coração de Tefiti. Enfim, como a gente já tá cansado de ver no filme de Moana. E como tá muito claro, o espírito que a ajudou dessa vez seria o Noki, que é o espírito da água. Que só te lembrando aqui, se ele não tivesse ajudado a Moana, seria literalmente o fim dos espíritos. Porque a Terra tava se desfazendo. Se a Terra fosse destruída, os recursos naturais seriam destruídos. A natureza seria destruída. E se a natureza é destruída, obviamente os espíritos da natureza são destruídos. Aí o Noki, pra impedir isso, acaba usando a Moana. Mas bom, meu amigo, antes da gente continuar aqui, já se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. Você tá vendo que essa teoria tá sendo muito legal, muito interessante, e você com certeza não quer perder nenhuma outra teoria sobre os filmes da Disney. Então se você quer pipocar sua cabeça toda semana aqui no canal, já se inscreva aí embaixo e ativa o sininho. Mas então agora, quais são as princesas que sobraram que não se encaixaram nessa teoria de Frozen? Bom, a gente ainda tem que conectar basicamente a Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Bela, Jasmine, Tiana, Rapunzel e Raya. Pouca gente viu? E vamos então começar pela Raya, que foi a última princesa da Disney a ser lançada. Minha espada aqui diz que não. Mas caso você não saiba, existe uma mega teoria que fala que a Raya seria uma descendente da Moana. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu vou dar um resumão. A Moana, como a gente sabe, é das ilhas da Polinésia e a Raya da Indonésia. E caso você não saiba, na vida real foram os polinésios que povoaram a Indonésia. Então, com base nisso, no universo da Disney, a gente pode dizer que lá no final de Moana, quando eles vão descobrir novas terras, eles acharam a Indonésia e povoaram aquele lugar. E aí futuramente se tornou Kumandra, o lugar onde se passa Raya, o último dragão. E a maior prova que a gente tem disso é o símbolo do barco da Moana que apareceu na bandeira da Raya. Ou seja, dá a entender que elas são da mesma família. Agora já Rapunzel é muito fácil explicar, porque eu não sei se você sabe, mas ela basicamente seria a prima da Elsa e da Anna. E a gente descobriu isso quando ela apareceu lá no coração da Elsa em Frozen 1. Mas já agora a Jasmine e a Ariel, elas estão muito mais conectadas do que você imaginava, porque tem uma explicação muito além do que a gente podia imaginar. Basicamente, o ponto que eu quero chegar é de que a Ariel é prima do Hércules. E isso não é nem teoria, porque basicamente a gente tem o Poseidon e o Zeus. Poseidon teve o Tritão e o Zeus teve o Hércules. E aí depois disso o Tritão se casou e teve a Ariel e as irmãs dela. E aí no caso a gente pode concluir de que a Ariel seria prima de segundo grau do Hércules. Sabendo desse parentesco entre os dois, a gente também sabe que na série animada de Aladdin existe um crossover entre ele e o Hércules. Ou seja, só pra você entender, a Jasmine é do filme Aladdin. Aladdin tá conectado com Hércules. Hércules tá conectado com a Ariel porque os dois são primos. Ou seja, meu amigo, é tudo o mesmo universo. Eu tô ficando confuso. A Malévola, como a gente sabe, é a vilã de A Bela Adormecida. E de acordo com a verdadeira história dela, ela faz um teste que as fadas costumam fazer. Isso para que elas consigam se tornar fadas madrinhas. Mas basicamente, quando ela fez esse teste, ela teve que ajudar uma garota. E essa garota seria ninguém mais, ninguém menos do que a própria Branca de Neve. E ainda na história da Malévola, a gente acaba descobrindo que a Malévola foi adotada por uma fada chamada Babá. E a Babá, caso você não saiba, é a irmã da fada madrinha de Cinderela. Toda essa história eu já contei aqui no canal, o link aqui embaixo na descrição ou aqui nos cards. Agora, na história do Fera, obviamente de A Bela e a Fera, ele acaba falando para o Gaston sobre um amigo dele. E esse amigo, especificamente do Fera, conseguiu uma esposa com um sapatinho de cristal, que no caso, como a gente sabe, é a Cinderela. E ainda falando de A Bela e a Fera, no início do filme aparece a Bela lendo um livro. E esse livro, de acordo com algumas teorias, seria a história de Aladdin. Lugares distantes, brigas de espadas, um príncipe disfarçado. Isso aqui, obviamente, é o roteiro de Aladdin. E ainda se a gente levar em conta
conta o tempo onde cada filme se passa, isso ainda faz mais sentido. Porque o Aladdin se passa mais ou menos no século IX, enquanto a Bela Fera se passa no século XVIII. Então vai saber se a Jasmine escreveu a história dela, e daí séculos depois a Bela tava lendo essa história. Faz sentido isso daqui, hein? Faz sentido. Mas tá faltando apenas uma princesa da Disney que ainda não encaixou nessa teoria. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que a Tiana, lá de A Princesa e o Sapo. E assim, eu fiquei bastante tempo pensando a forma que a Tiana poderia se conectar, porque eu, pelo menos, não consegui me lembrar de nenhuma outra teoria que falava sobre ela estar conectada com alguma outra princesa. Nem aquela de que ela foi na coroação da Elsa, mas não faz sentido nenhum. Frozen se passa no século XVIII, enquanto A Princesa e o Sapo se passa no século XX. Como isso é possível, meu amigo? Até que depois de eu pensar, eu cheguei numa conclusão tão óbvia que me deu vontade de me dar um tapa na minha cara de como eu não tinha percebido isso antes. Talvez não funcione com burros. A Tiana é a personagem mais fácil de conectar, por causa do filme da Pocahontas. O filme da Pocahontas, caso você não saiba, conta a história sobre o descobrimento dos Estados Unidos. Obviamente com alguns fatos modificados, mas ainda assim é a mesma base. E como a gente sabe, no início de A Princesa e o Sapo, quando a Tiana era uma criança, mostra a Primeira Guerra Mundial acontecendo. Tanto que o pai dela é um soldado da guerra. E aí, levando em conta que os dois fatos aconteceram na vida real e obviamente se passam no mesmo universo, quer dizer que a Tiana tá conectada com a Pocahontas. E se a Tiana tá conectada com a Pocahontas, ela acaba estando conectada com todas as outras princesas. Porque a Pocahontas tá conectada com a Elsa, que tá conectada com a Rapunzel, que tá conectada com a Jasmine, que tá conectada com a Ariel. Ah, cala essa boca! Agora vai ter um tempo de respirar. Bom, meu amigo, eu cansei de falar tanta teoria nesse vídeo. Então, pra você me dar aquele apoio, deixa seu like aí embaixo, porque, olha, foi difícil isso daqui, hein? E aproveita pra você se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhuma outra teoria da Disney que sair. Eu te prometo que só vai vir coisa boa. Mas obrigado por passar mais de um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!